Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Onde há luz, não há escuridão. Aqui comigo estão o Adriano, o Breno, o Juliano e a Andréia. O Adriano é a primeira participação aqui no Rapcast, então Adriano, por favor, se apresente aí para os ouvintes. Olá, eu sou o Adriano, eu conheço Rap Science desde criança, mas comecei a estudar com mais afinco desde 2013 e foi aí que eu tive uma grande mudança na minha vida e agora só quero passar a verdade para as pessoas para poder ajudar todos aí. É isso aí. Se é desde 2013, então há quantos anos? 7. Pô, velho. Nós sempre faz essa pegadinha com os caras a primeira vez, Pasquale. Agora virou o Demócrito aqui, virou o Aristóteles. Eu só ia falar que eu não sou bom de conta. Estão mostrando. Você passa a cola na escola, hein, Breno? Que eu tô sabendo, hein? Então é isso aí. Bem-vindo, Adrianeira. Valeu. Muito obrigado, aí pela uma força. honra estar aqui com vocês. Tamo junto. Olá, meu nome é Andréa. Bem-vindos a mais um Rapcast. E bem-vindo, Adriano, à turminha da... A equipe alfa. Qual é a equipe alfa? Só vibrações alfa. Tá top, hein? Olá a todos os ouvintes, eu sou o Juliano, bem-vindo Adriano, e isso aí. Olá, eu sou o Breno. Bem-vindos a mais um episódio. Valeu por estar aqui, Adriano. Obrigado. Eu que agradeço, gente. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente extraiu do livro O Verdadeiro Exorcista. Pode parecer que é um tema pesado, mas na verdade ele é um tema muito importante, porque todos nós estamos sujeitos à influência espiritual negativa no nosso dia a dia. Muitas vezes quando a gente fala o termo exorcismo, a gente pode ficar assustado. Mas isso é algo que ocorre o tempo todo e é importante a gente saber como é e como evitar. A gente vai falar uma parte do livro só. Quem quiser entender mais a fundo, basta ler o livro que vai entender com bastante profundidade. A gente vai para o primeiro tópico, que é orai e vigiai. Os demônios utilizam basicamente essa mesma estratégia, como lobos caçando um rebanho de carneiros. Definem como alvo ideal o elemento mais fraco e frágil e fácil de vencer, para tornar o ataque mais efetivo. Eles dificilmente vêm pela porta da frente, quase sempre chegam pela porta dos fundos. Gostam de usar o estilo caçador de um lobo, atacando o elo mais fraco. Quando há vários membros da família, preferem sempre abater o mais fraco. Na escola, o bullying costuma se concentrar no membro mais vulnerável da classe. Evitar linguagem grosseira e usar palavras apropriadas significa que você está no controle da sua racionalidade. Um momento perigoso é quando estão emocionalmente abaladas, sentindo que é o fim do mundo, como quando são despedidas do emprego, sofrem com um rompimento amoroso ou falham num teste importante. A gente viu nesse primeiro tópico como que os demônios atacam, ou seja, qual é a estratégia deles. Pelo que a gente viu aqui, ele vai buscar um ponto vulnerável. Então, se no caso do rebanho, fazendo uma analogia, ele não vai na ovelha mais forte, ele vai na ovelha mais fraca. Então ele sempre vai pelas bordas assim, trabalhando na escuridão quando ninguém tá vendo, e aí ele faz um ataque. No caso da família, ele faz isso também. Se tem uma pessoa na família que ela é espiritualmente forte, ele não consegue atacar ela, então ele vai tentar atacar uma pessoa mais frágil. Por isso que uma maneira de você combater influência espiritual negativa é você ter uma comunicação clara com todo mundo. Porque daí você consegue identificar quando alguém tá mal, quando alguém tá bem. Porque é igual rato e barata. Rato e barata só agem na escuridão. Quando você acende a luz e identifica, eles vão embora. O demônio ele tem esse mesmo princípio de ataque. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está vulnerável. Esse é o sistema deles. Conhecendo o sistema já dá pra gente se prevenir melhor. Mas ele não é corajoso. Ele vai buscar sempre uma brecha.
Essa que é a estratégia dele. E a gente viu também na questão do emocional, isso aí é muito importante. Quando a gente está bem, a gente basicamente está irradiante de luz, tá tranquilo, não tem nenhuma brecha. Só que quando a gente, igual ele comenta no trecho, tem algum problema na família, ou problema financeiro, é demitido do trabalho, a gente perde alguém que a gente ama. O que acontece? O nosso emocional, ele oscila. Todo mundo é assim. Não tem uma pessoa que não vai oscilar. Oscila, mas depois a gente recupera. Só que nesse momento de oscilação, que a gente tem que tomar cuidado, porque é aí que ele entra. Ter o bom uso da razão é importante nesse momento. O que previne a gente do demônio é isso, é o bom uso da nossa razão. Você ter uma noção clara da ação e reação e identificar quando você está emocionalmente abalado. Por isso que o nome do tópico é orai e vigiai. Orai é a própria palavra, você está sempre orando, sempre em contato com o Espírito, com Deus. E vigiar é você sempre estar analisando as próprias emoções, porque ele vai entrar no abalo emocional, é aí que ele pega. E no caso ele só aumenta o que é ruim, essa é a característica do demônio também. Se a gente tem uma raivinha de alguém, e a gente começa com uma raivinha, 1 semana, 2 semanas a raivinha, 3 semanas, quando você vê que você está com uma ira descontrolada, por quê? Possivelmente entrou algum demônio ali, um mau espírito. E o mau espírito é diferente do demônio, né? Vamos deixar claro isso. O mau espírito, ele era uma pessoa que vivia aqui na Terra, ela se perdeu por N motivos e é um espírito perdido que está há bastante tempo na Terra perdido e se tornou um mau espírito. Um demônio, ele é mais estrategista. Aqui ele está falando de demônio, então vamos falar desse tipo de ataque. Mas ele sempre piora o que está ruim. Então se a gente está com raiva de alguém, ele chega e aumenta a raiva. E ele sempre trabalha no que não é racional. Por exemplo, se a gente tem uma briga com alguém, dependendo da pessoa, dá 1 semana você já esqueceu aquilo lá. Mas se você ficar 1 mês com a mesma raiva... Ele aumenta o que é pequeno, né? É tipo colocar uma lupa, assim. Se for ruim, né? Se for ruim, ele tem essa capacidade. Por isso que a vigilância é a melhor solução. Não é porque... Aqui na Rap Science a gente faz ritual de exorcismo, tudo. Isso é importante. Mas se a pessoa não tomar cuidado, vem aqui, a gente faz o exorcismo, o demônio vai embora. Só que se não tomar cuidado lá fora, ele acaba voltando. Por isso que a nossa prática espiritual, a nossa disciplina, ela é muito importante nesse sentido. Eu acho que a repetição de um pensamento, né, nessa questão de vigiar, ela é muito importante, né? Quando você vê que um pensamento ele tá voltando muito na sua mente, pode ser algo, a não ser que seja algo positivo, que de repente seja uma inspiração, mas se for algo negativo, pode ser um sinal de que já está sendo potencializado essa questão negativa para gerar problemas. Né? Sim. Que é o mais conhecido como apego, né? Isso que você comentou é o apego. No Mente Inabalável, no Leis da Felicidade, o mestre fala sobre isso. Isso é muito importante, porque é no apego que ele vai entrar. E o apego, o mestre fala, é aquele pensamento que assim, você tá tranquilo, você sentou no intervalo de trabalho, tá descansando. Aí vem aquele pensamento negativo. Aí quando você menos percebe, tá lavando louça, vem de novo. Você pode ter certeza que é um apego. E aquele gravar na pedra, né? Também seria... Como que é, Dainha? Já quer escapar. Você já vai contar o resultado e não vai contar o processo. Não, é isso mesmo. Não, alguém te fala alguma coisa que você não aceita, ou uma crítica, alguma coisa, e o mestre fala, né? Se você gravar na pedra aquilo, aí vai vir, esse pensamento vai ficar vindo ali. E então grava na água, né? Na água. Porque aí você já esquece... Aí você esquece e pronto. Não é fácil, né? Tem que ir criando mesmo esse hábito, mas o ideal é gravar na água, né? Sim. Não na pedra. Sim. Pra ele não ficar voltando. Sim. Você fica aprisionado ao pensamento ali, né? Você vira escravo do seu escravo pensamento, dele, né? Você fica todo dia pensando a mesma coisa. Uma hora você faz aquilo que você não queria que fizesse pra você, às vezes, por exemplo, né? Uhum. E tanto que você pensa nele, né? É que a gente sempre comenta, né? Sempre acaba voltando também nesse tema, né? Reflexão, né? Então a reflexão ela é importante, né? Pra gente conseguir identificar, né? Esses momentos de apego, né? De pensamentos que
que tá voltando. E como a gente sempre comenta também, né? Quanto mais você pratica, é mais fácil de você perceber, né? O seu estado, né? Como que muda, né? Sim. Opa, tem alguma coisa errada, mas por que fiquei com raiva, assim, de repente, né? Tipo, o que tá acontecendo? Então, a reflexão, a gente sempre bate nessa tecla, né? Nos temas, né? A gente sempre tá falando de reflexão porque ela é importante mesmo, né? Pra você perceber nesses momentos. Sim. Tem uma reflexão, acho que a mais simples de praticar, não é a mais fácil, mas é a mais simples, que é a da correta expressão, que é analisar o uso das nossas palavras. Pode ter certeza, quando eu começo a usar a palavra de crítica, condenação em relação às pessoas, reclamação, culpa ao ambiente, já começou a abrir brecha para algum tipo de influência espiritual negativa. Esse é o indicador mais simples que tem, ver o que a gente está falando. Infelizmente, quem usa muita palavra negativa, condena os outros, critica, acaba sendo influenciado cada vez mais negativamente. Por isso que é orar e vigiar. Isso que a reflexão que o Julian comentou é isso. Começou a falar mal, não é fala, às vezes não vai fazer o quê? Você acaba falando, reclamar, quem não dá uma reclamadinha, não é? Todo mundo tem carne e osso aqui, velho, que é isso? Sangue nas veias. Só uma coisa é você reclamar um dia e você reclamou e falou, opa, tô reclamando muito, é melhor eu tomar cuidado. Isso é reflexão. E aí... Os exageros, né? Quando você vê que tá saindo mesmo, tá muito exagerado, né? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Esse identificar alguma coisa errada que é o ponto. Porque se você não identifica, você abre uma brecha, aí você abre a porta, abre o portão. Aí, eles vêm de ônibus. Porque imagina, a gente ainda, né, do rap, a gente tem, né, as pessoas têm as suas orações, né, pra fazer. Isso. Que é uma bênção. É uma bênção e uma arma contra, né? Sim. Só que se eles conseguem, se a gente também que ora, né, todos os dias, faz o Dharma, né, se der uma brecha eles conseguem, então imagina quem não pratica, né, a oração. Exatamente. Né? Eu acredito não vigia, que... né, os pensamentos. Sim. Eu acredito que por mais que o foco seja na nossa mudança interior, né? Então, vigiar os nossos pensamentos, o fato de também saber que as coisas funcionam dessa forma pode ser uma maneira também de auxiliar essas pessoas que geralmente são pessoas mais fracas, né? Igual o Gabriel comentou, que é a pessoa que geralmente é atacada, né? Porque às vezes até pelo comportamento da pessoa, por coisas que ela tem falado repetidamente, você já sabe que ela tá recebendo algum tipo de ataque desse para também poder fazer algum tipo de orientação. Sim. E essa orientação o mestre comenta nesse livro. É assim, é mostrar a lua daí, vai ver quem quer. Você oferece algum, por exemplo... Você pode explicar da reclamação, falar, só que aí tem a autorresponsabilidade da própria pessoa e deixar na mão dela e também confiar que os espíritos guias vão ajudar essa pessoa, orar por essa pessoa. É o melhor que a gente pode fazer, porque senão a gente acaba se colocando junto no problema dos outros e acaba na que sintonia dela ali, né? Os dois vão pro saco. Acaba que os dois, que os termos técnicos, entendeu? Você tem que estudar muito pra chegar nesse nível de termos técnicos. Vai pro saco. Os dois. Então tem que... Isso aí é quando não tem mais jeito. Então... Tem que tomar cuidado com isso, porque o caminho pro inferno ele é pavimentado pela bondade. A gente tem que tomar cuidado até que ponto a gente consegue ajudar e não se infiltrar junto, né? E orar, acreditar na ajuda celestial, enfim. Mas o ponto-chave aqui é não chegar ao ponto de precisar de um exorcismo. É isso que esse é o verdadeiro exorcista. É o ponto de que cada pessoa tenha consciência do que é um mau espírito, do que é uma influência negativa, elas ter consciência disso e transmitir para as outras pessoas a importância disso. É aí que a gente quer chegar, é assim que a gente quer chegar, levando o ensinamento do Mestre Okawa para as pessoas. Todo mundo está sujeito, mas como a gente vai rebater isso, como a gente vai se comportar dentro dessas circunstâncias que é o ponto-chave. Tem uma frase que eu achei legal que é: o samurai mais sábio é aquele que não usa a espada. Ou seja, você usa a sua sabedoria, né? Evita ao máximo o confronto, né? O que a gente quer é isso também, né? A gente não quer confronto, não quer ficar... Só usa quando é necessário mesmo. Exorcismo, tudo.
Mas o principal é essa conscientização mesmo dos espíritos, do mundo espiritual, não ter medo e vigiar sempre a mente. Orar e vigiar, isso aí é incrível. Eu, por exemplo, quando eu percebo que eu tô muito agitado, eu não faço nada. Eu paro e respiro. Respira. Igual a Deia fala pra mim fazer. Gabriel, respira. Respira. Dicas de Deinha, Mostrou a lua. agora compartilhadas por todo o Brasil e rede Mostrou a nacional. lua. Gabriel, respira. Aprendi com Deinha, rapaz. Olha. Funciona, velho. Confesso que... Não aguento mais o Gabriel. Não. Esse respira eu utilizo Não bastante. Não só com o Gabriel, Ô, louco comigo? com muitas pessoas. Mas porque tem hora que não tem o que fazer. Porque você tá agitado, você vai falar alguma coisa, você vai tomar alguma decisão, vai fazer besteira. Às vezes eu tô fazendo uma coisa, 3 problemas dá errado junto. Meu, o que você vai fazer? Você joga no buraco? Conta até... E funciona, meu. Impressionante. Você conta... Uma vez... Esse dia eu contei até 100. Até 100. Eu contei, meu. Quieto ali, ó. Não fiz nada. Aí, um resolveu. O outro resolveu. Ficou só um. É só questão de tempo. Às vezes a gente dá murro em ponta de faca e abre espaço pro demônio só porque não tem paciência. Então, o respira, ele é... Orar e vigiar e... Respirai. Olha só, tem que onde eu tô indo. E não responder até quando você tá agitado, assim. É ficar quieto, não né? agir. É verdade. Né? Eu acho. Porque até às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou responder um e-mail, por exemplo. Ah. Não. Espera, porque você vai ver que daqui algumas horas ou um dia depois, você não vai escrever nem um terço É do que que nem você aquele exemplo do escreveu naquele Abraham momento. Lincoln, né? Que ele Né? escrevia as cartas xingando o pessoal do exército e tal, aí ele guardava essas Na cartas. gaveta. Então, Aí depois, no outro dia, ele fala, tá muito certo não. Você esfriou a cabeça É. e... O Você usa seu e-mail... racional, né? Então, é o racional. E-mail, eu faço isso. Às vezes eu quero moer alguém no e-mail. Eu dou uma moída mesmo, só que ser o remetente. Aí você escreve... Isso é importante. Você dá aquela moída, velho. Aí Você você... Vai que você envia sem querer, né? Eu já deixo claro. Sem remetente, remetente. pelo amor de Deus. Vai que Você não só vai abre entender. assim, ó, o e-mail e escreve, velho. Tá. Dá 10 minutos, você fala, você tá louco, vamos dar isso aqui? Você já descarta. É isso. Isso faz parte do vigiar. E muita dor de cabeça irritada nesses minutinhos aí da respiração. Bem observado, Denha. Vamos lá pro segundo tópico, que é mudar a maneira de pensar, também é exorcismo. Ao lidar com pessoas que não gostam de aceitar obrigações morais e se recusam a praticar a autorreflexão, você pode pelo menos oferecer-lhes algum conhecimento da verdade, para que tenham no que pensar. Palavras simples de sabedoria ou conselhos indiretos, talvez sejam as únicas medidas que você possa tomar. O melhor princípio básico é concentrar seus pensamentos na direção certa e corrigir sua vida todos os dias. Isso é o mais importante. Fazer uma boa ação todos os dias e dizer apenas palavras positivas. Quando a pessoa está possuída por maus espíritos, costuma abusar verbalmente dos outros e falar mal deles. Põe sempre a culpa em alguém e não reflete sobre si mesma. Um trem em alta velocidade, por exemplo, não para de repente quando você aciona todos os freios. Ainda segue adiante algumas centenas de metros. Do mesmo modo, as tendências da nossa mente não cessam de uma hora para outra. É assim que funciona. A gente vê nessa questão do exorcismo, de combate à influência negativa, que um primeiro ponto é não ficar muito focado, muito preocupado com isso. Muitas vezes a gente vê assim, acho que eu estou possuído, e fica preocupado muito tempo com se está possuído ou não. Isso é negativo. Quando sente que está com algum tipo de influência espiritual negativa, o primeiro passo é pedir ajuda. Eu acho que isso é importante. Vem aqui no templo, pede ajuda pra gente, ok. Só que é importante que cada um tenha sabedoria para focar a mente num reino de luz. Para que o demônio ou o mau espírito não fique perturbando ali. Então,
essa responsabilidade de mudar a maneira de pensar, ela é fundamental. Mesmo que não seja rápido, como tem o exemplo do trem no final. Um trem a 5 km por hora, você não para ele instantaneamente, porque tem a inércia dele estar indo para frente. Assim como os nossos pensamentos, as nossas palavras são assim também. Uma pessoa que ela fala mal dos outros há 20 anos, ela resolve mudar as palavras. Ela consegue? Consegue. Só que vai levar um certo tempo. Então, não exagerar demais também a preocupação em relação a mau espírito, a demônio. Isso é uma coisa complicada. Fica muito místico. Eu tô sendo possuído por mau espírito, não consigo fazer esse trabalho. É culpa do mau espírito. Até ele, coitado, rapaz. Bota a culpa nele também. É uma forma de terceirização de culpa também. Terceiriza pro mau espírito ainda. Que péssima terceirização, né, velho? Mas as preocupações, elas são brechas também, né? Qualquer tipo de preocupação, exatamente, né? Quando você se preocupa muito, né? Você abre brecha pro negativo mesmo. Você abre brecha pro mau espírito, né? Tipo, possuir ou demônio, enfim. E é isso mesmo, né? E a tendência da alma que você comentou também, né? Realmente... Comentei? Que você comentou pra mudar, né? Leva um tempo. É né? verdade, Então, verdade. É a tendência da alma, né? São coisas que a gente vem fazendo há muito tempo, né? São hábitos, né? E aí pra você mudar leva tempo mesmo, né? Como a gente sempre comenta, né? Sim. Na questão da disciplina também, né? Pra você criar essa disciplina de se corrigir, ela é trabalhosa mesmo. Então não adianta ficar se punindo, não adianta ficar se julgando, né, se martirizando, porque não vai levar um tempo mesmo e a paciência entra de novo nesse processo, né? Tem que ser paciente mesmo, né? Porque se fica muito preocupado e começa a se punir que não consegue mudar, você vai abrir outra brecha. Porque é autopunição. Por isso que tem que ter, primeiro, acreditar que é filho de Deus e ter paciência no processo de transformação. Por exemplo, um processo de transformação que eu sempre tô, que é a raiva. Eu tive vários níveis de raiva, então era assim, eu vou falar no português claro. Eu era muito puto. Termos técnicos. Obrigado, Breno. Até que o professor Pasquale ao meu lado que não me deixa escapar uma palavra. Eu era muito puto. Aí eu procurei a religião pra me salvar disso. Aí, cara, eu fiquei um pouco menos puto. Aí eu fiquei menos puto, aí eu fiquei irado. Daí com raiva pra cacete, aí eu fui melhorando. Então o negócio, cara, faz 10 anos que eu tô na rap. E eu tô nesse processo ainda, fi. Virei monge, o negócio tá... Entendeu? Mas você pega eu há 10 anos e quem eu sou hoje... É outra pessoa. Pode ser que não seja bom ainda, mas do que era... Tem gente que é muito mais calmo que eu, vou fazer o quê? Eu tenho que abençoar. Mas cada um daí tem que ter essa paciência, né, com si próprio. Porque senão começa a pensar que retardado. 10 anos, pratica ensinamento, meditação, respiração e tá bravo. Vai fazer o quê? Carne e osso, fi, sangue, todo mundo é humano. Tem que ter essa, e cada um tem uma característica daí. Se você olhar no panorama, né, mesmo que a pessoa se irrite, né, no seu caso, né, você vai ver que realmente está menor, né? Tipo, você não se irrita na mesma proporção, né? Não, isso é verdade. Que, os outros de fora, né, olhem, nossa, mas a pessoa, né, tá se esforçando e tudo, eu tô vendo que ela continua do mesmo jeito, né? Tá raiva do mesmo jeito. Mas a pessoa, né, fazendo, ela mesmo se autoavaliando, ela vai ver que, nossa, mudou muito. Tipo, sim. Ela teve uma mudança, assim, radical, né? E esse pensamento, do pensamento de eu tô melhorando, ele é um tipo de exorcismo, é o que a Deia leu, aí virou Leia, que a Deia leu agora. De você mudar o ponteiro do seu coração. Porque no inferno não tem uma pessoa que gosta de si própria, que se elogia, que fala, nossa, que bom que eu tô crescendo. Nenhuma, velho. Lá é só autopunição, condena os outros, julga os outros, lá é só isso. Por isso que tem que ter essa sabedoria racional mesmo, de não se punir também, de não ser tão preocupado, no sentido de ser um pouco mais, é igual o Pio fala, né? Easy does it. Menos é mais. Menos é mais. Vai fácil. Se vai ter que esperar 10 anos pra ficar menos bravo, vai fazer o quê?
Se você nasceu assim, ou se eu nasci assim, se fiquei desse jeito, isso é um dos defeitos, né? Imagina se eu for falar todos aqui, filho, vamos ficar... Acabou o podcast. Ô, louco, filho. O cara me jogando minha baixa estima lá em cima. Mas uma das palestras, Gabriel, que você já fez aqui em Jundiaí, né? E você sempre comenta também Só falo isso, né? Sobre... De novo falando. É o único exemplo que esse cara tem. Não, tô brincando. Não, esse, tipo, eu gostei muito, né, que me ajudou bastante, né, que eu tenho também a tendência de me punir muito, né, pelas coisas, né, eu já melhorei muito também, né, de me perdoar mais, de trabalhar mais mesmo essa questão, né, e você comenta que a vida é uma experiência, né. É um laboratório, É um laboratório, isso. Quando você falou isso, eu falei, caraca, velho, realmente a vida é um laboratório, a gente tá como cientista, né, pra você não se... Obviamente que você também não vai chutar o balde, né, tem tudo, é o caminho do meio, Bem né. observado. Eu nunca falei isso. Não Pra se jogar no vai buraco. chutar o balde, não vai chutar. Mas é o caminho do meio, você não se preocupar tanto, né, agir com responsabilidade, obviamente, mas não... Você tira muito peso, né, das suas costas, né, que você começa a encarar as coisas de uma forma mais leve, né, você vê, eu errei, mas ok, tipo, eu posso corrigir isso, né, Sim. Então, parece vou um shadow melhorando, push. vou melhorando, vou trabalhando isso e vou melhorando, né, e é basicamente isso, eu gosto muito, né, isso gravou muito nesse ensinamento, né, do mestre, né, você colocou, né, de forma, acho que você mudou ali, né, colocou do seu jeito, né, mas cientista ali colocou laboratório, né, mas não sei se foi isso mesmo que ele falou, mas ficou muito claro também, né, as pessoas entenderam, assim, e gostei bastante. Parece ser um shadow pusher, né? Shadow Pusher. O que é um Shadow Pusher? Empurrar a sua própria sombra. É isso aí. Só você olhar pro sol. Exatamente. É um exemplo que eu já vi o mestre utilizando várias vezes também, que é a questão de que a gente está aqui para se aprimorar, então é esperado que a gente vai errar, né? Então, a gente não precisa achar que é o fim do mundo, né? Então, quando você tá errando, eu tô pensando negativo, eu tô ficando irado, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada, você não precisa também achar que é o fim do mundo, né? É como se a sua vida já tivesse sido em vão, né? É esperado que você vai errar, e aí você tem que continuar trabalhando pra se melhorar mesmo, né? De pegar aquilo pra ser algo, um trampolim pro sucesso mesmo, né? O erro que você cometeu. Você tentar trabalhar aquilo pra aos poucos ir se tornando uma pessoa melhor. Sim. Porque na educação formal a gente tem aquela história que você não pode errar mais que 2 vezes, né? Tudo bem, eu acho que no exercício de escolas é importante você não errar a mesma coisa, né? Mas tem coisa que eu erro a mesma coisa há 10 anos, imagina. Uma vez uma professora minha, eu era professora, ela era professora, eu não era professora. Eu errei um exercício, aí eu errei de novo. Daí ela falou assim, quem erra 2 vezes é burro. Ela falou pra mim. Imagina se eu tô 10 anos errando a mesma coisa, imagina o que ela vai achar de mim, velho. Então, não necessariamente, não tô nem aí porque ela acha também. Não necessariamente você tem vamos dizer, um limite pra você errar. Errei 10 vezes, meu Deus. Tem a inércia. E tem uma frase que eu falei nos Verdades em Ação desses dias, que marcou muito, que é você chutar, igual o Adriano falou agora, de você achar que é o fim do mundo, né? Você comete um erro, você acha que é o fim do mundo, acabou. É falta de respeito com quem veio acreditando em você até hoje. Cara, isso aí, velho. Porque pra gente estar aqui hoje, muita gente acreditou na gente, apoiou a gente de várias maneiras. E a gente se cometeu um erro e já achar que acabou tudo, que não tem mais jeito, é falta de consideração com essas pessoas. Por isso que a gente tem que mudar o ponteiro do coração, não ser perfeccionista e tocar o barco, meu. Errando, acertando, é assim. O caso da possessão é a mesma coisa, pensamento negativo é a mesma coisa. E cada um tem o seu caderno, os seus tópicos aí pra ir resolvendo. Essa naturalidade é um tipo de exorcismo. Porque o demônio, você vai ficar desagradável pro demônio. Ele não vai querer chegar perto de você. É nesse sentido. Você faz o que ele não espera, né? Aí no fim das contas ele vai na ovelha mais fraca do rebanho, né? Ele vai acabar... E infelizmente tem, né? Sempre tem. Só que aí... Nada é perfeito, né, meu? É um processo, né? Que aí cada um... Aí a ovelha fraca que foi atacada, ela vai aprender com isso também. No livro Mente Inabalável, o mestre fala que o mau espírito ele é um personal trainer. Porque ele vai entrar bem na tua falha.
ele vai te ensinar onde é a tua falha. Ele trata dessa maneira, igual a minha falha é eu ser irado. Ele vai entrar ali e eu sei que é a minha falha. E é aí que eu tenho que trabalhar. E aí você vai trabalhar, né? E acho que gradativamente você vai trabalhando outras coisas, né, ao longo Sim. da vida. Porque quando você consegue, né, diminuir muito uma falha, eu acredito que ele vai atacar uma outra falha que você tenha. Né? Sim, nunca acaba. E é por isso que você vai estar sempre aprendendo daí. Claro que tem, mas o nível de Arakan que fala, né, que você tem a sua mente estável. Mesmo um Arakan, ele tem defeitos. A mente dele tá estável, mas ele tá corrigindo os defeitos dele. É dessa maneira, né? Então tem que dar essa margem para erro. A autopunição, autodepreciação, perfeccionismo é prato cheio para mau espírito, para demônio. Como se fosse o Ibope, né? Tem uma margem de erro. O BOP? Não, Ibope. Das pesquisas. O BOP tem margem de erro não, filho. É toca na caveira. Bom, então é isso. A gente vê, o exorcismo é um tema que é pesado, mas o Mestre Cal ele aborda no nosso cotidiano esse tema. Eu, por exemplo, ao longo da minha prática espiritual, tenho identificado mais fácil quando alguma influência espiritual negativa se aproxima de mim. A percepção eu sinto que aumentou. Aí eu já calo a minha boca, eu já fico mais quieto e busco tratar isso, né? Respira. E é assim, meu. Isso, enquanto a gente estiver nesse plano terreno, vai ser assim. É incômodo, mas faz parte do nosso treino. É assim que a gente vai crescer também. Não adianta falar, eu tô com o meu espírito tá me influenciando, eu não vou trabalhar hoje. Não consigo fazer isso aqui. Se vira, velho. Vai com ele mesmo. Dá um jeito. E eu acho que uma forma que auxilia nisso também é em vez de você ver isso como um sofrimento, né, de algo, eu tenho esse defeito, eu preciso trabalhar ele, você agradecer, porque aquilo vai te ensinar. Então é uma forma também de você pensar positivo que vai acabar também inibindo, né, se blindando aí de uma influência espiritual negativa. Né? Exatamente. É o pensamento vencedor que o mestre comenta. Ele concilia a reflexão com o desenvolvimento. Então, a reflexão é isso, a gente buscar melhorar os nossos defeitos que todo mundo tem. Mas isso não é ruim. Se a gente fosse tão perfeito, a gente nem vinha pra cá, né? Ia fazer o que aqui na Terra? Comer feijoada só? Não, ninguém veio fazer isso, né? Jogar no buraco, Breno. Boa solução. Obrigado. Tomar café. Aí eu sei que teria que nascer isso aí. Bom, então é isso, pessoal. A gente encerra o episódio de hoje. Agradeço a presença de vocês. Adrian, obrigado aí pela iniciativa. Agradeço a todos os ouvintes pelo carinho em ouvirem. Quem puder compartilhar esse episódio, curtir, isso ajuda bastante a gente a levar os ensinamentos do Mestre Cal a mais e mais pessoas. Muito obrigado e até mais. Obrigado a todos Obrigado. Obrigado por nos ouvirem. Continue compartilhando e ouvindo todos os episódios. Agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que o conteúdo de hoje seja muito proveitoso aí para todos, porque são dicas muito práticas e muito valiosas. Agradeço a todos, até o próximo. Muito obrigado a todos os ouvintes. Mantenha o ponteiro para cima. É isso aí. Obrigado.